Lei número 8429. Capítulo 1. Das disposições gerais. Artigo 1. O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta lei. Parágrafo 1. Considera-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos artigos 9, 10 e 11 desta lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais. Parágrafo 2. Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9, 10 e 11 desta lei, não bastando a voluntariedade do agente. Parágrafo 3. O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem comprovação de ato doloso com fim ilícito afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Parágrafo 4. Aplica-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Parágrafo 5. Os atos de improbidade violam a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções e a integridade do patrimônio público e social dos poderes executivo, legislativo e judiciário, bem como da administração direta e indireta no âmbito da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Parágrafo 6. Estão sujeitos às sanções desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de entes públicos ou governamentais, previstos no parágrafo 5 deste artigo. Parágrafo 7. Independentemente de integrar a administração indireta, estão sujeitos às sanções desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita atual, limitado o ressarcimento de prejuízos, neste caso, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Parágrafo 8. Não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário. Parágrafo 2. Para os efeitos desta lei, consideram-se agente público o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas no artigo 1 desta lei. Parágrafo único. No que se refere a recursos de origem pública, sujeita-se às sanções previstas nesta lei o particular, pessoa física ou jurídica, que celebra com a administração pública convênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente. Parágrafo 3. As disposições desta lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade. Parágrafo 1. Os sócios, os cotistas, os diretores e os colaboradores de pessoa jurídica de direito privado não respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica, salvo se comprovadamente houver participação em benefícios diretos, caso em que responderão nos limites de sua participação. Parágrafo 2. As sanções desta lei não se aplicarão à pessoa jurídica, caso o ato de improbidade administrativa seja também sancionado como ato lesivo à administração pública de que trata a Lei 12.846, de 1 de agosto de 2013. Parágrafo 7. Artigo 7. Se houver indício de ato de improbidade, a autoridade que conhecer dos fatos representará o Ministério Público competente para as providências necessárias. Artigo 8. O sucessor
ou o herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente estão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. Artigo 8-A. A responsabilidade sucessória de que trata o artigo 8 desta lei aplica-se também na hipótese de alteração contratual, de transformação, de incorporação, de fusão ou de cisão societária. Parágrafo único. Nas hipóteses de fusão e de incorporação, a responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação de reparação integral do dano causado até o limite do patrimônio transferido, não lhe sendo aplicáveis as demais sanções previstas nesta lei decorrentes de atos e de fatos ocorridos antes da data da fusão ou da incorporação, exceto no caso de simulação ou de evidente intuito de fraude devidamente comprovados. Capítulo 2. Dos atos de improbidade administrativa. Seção 1. Dos atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito. Artigo 9. Constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, ao ferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no artigo 1 desta lei e, notadamente, inciso 1, receber para si ou para outrem dinheiro, bem móvel ou imóvel ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. Inciso 2. Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel ou a contratação de serviços pelas entidades referidas no artigo 1 por preço superior ao valor de mercado. Inciso 3. Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal, por preço inferior ao valor de mercado. Inciso 4. Utilizar em obra ou serviço particular qualquer bem móvel de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades referidas no artigo 1 desta lei, bem como o trabalho de servidores, de empregados ou de terceiros contratados por essas entidades. Inciso 5. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem. Inciso 6. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer declaração falsa sobre qualquer dado técnico que envolva obras públicas ou qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou característica de mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades referidas no artigo 1 desta lei. Inciso 7. Adquirir para si ou para outrem, no exercício de mandato, de cargo, de emprego ou de função pública e, em razão deles, bens de qualquer natureza decorrentes dos atos descritos no caput deste artigo, cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público, assegurada a demonstração pelo agente da licitude da origem dessa evolução. Inciso 8. Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público durante a atividade. Inciso 9. Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza. Inciso 10. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado. Inciso 11. Incorporar por qualquer forma ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1 desta lei. Inciso 12. Usar em proveito próprio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1 desta lei. Seção 2.
dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário. Artigo 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa que enseje efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1 desta lei e, notadamente, inciso 1, facilitar ou concorrer por qualquer forma para a indevida incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica, de bens, de rendas, de verbas ou de valores integrantes do acervo patrimonial das entidades referidas no artigo 1 desta lei. Inciso 2. Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1 desta lei, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Inciso 3. Doar à pessoa física ou jurídica, bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1 desta lei, sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie. Inciso 4. Permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio de qualquer das entidades referidas no artigo 1 desta lei, ou ainda a prestação de serviço por parte delas, por preço inferior ao de mercado. Inciso 5. Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado. Inciso 6. Realizar a operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea. Inciso 7. Conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Inciso 8. Frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para a celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva. Inciso 9. Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. Inciso 10. Agir ilicitamente na arrecadação de tributo ou de renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público. Inciso 11. Liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular. Inciso 12. Permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente. Inciso 13. Permitir que se utilize em obra ou serviço particular veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1 desta lei, bem como o trabalho de servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. Inciso 14. Celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio da gestão associada, sem observar as formalidades previstas na lei. Inciso 8. Frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para a celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva. Inciso 9. Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. Inciso 10. Agir ilicitamente na arrecadação de tributo ou de renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público. Inciso 11. Liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular. Inciso 12. Permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente. Inciso 13. Permitir que se utilize em obra ou serviço particular veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1 desta lei, bem como o trabalho de servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. Inciso 14.
celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio da gestão associada sem observar as formalidades previstas na lei. Inciso 15. Celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária ou sem observar as formalidades previstas na lei. Inciso 16. Facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidades privadas, mediante celebração de parcerias, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Inciso 17. Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública à entidade privada mediante celebração de parcerias sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Inciso 18. Celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Inciso 19. Agir para a configuração de ilícito na celebração, na fiscalização e na análise das prestações de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Inciso 20. Liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular. Inciso 22. Conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõe o caput e o parágrafo 1 do artigo 8A da Lei Complementar 116, de 31 de julho de 2003. Parágrafo 1. Nos casos em que a observância de formalidades legais ou regulamentares não implicar perda patrimonial efetiva, não ocorrerá imposição de ressarcimento, vedado o enriquecimento sem causa das entidades referidas no artigo 1 desta lei. Parágrafo 2. A mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica não acarretará improbidade administrativa, salvo se comprovado ato doloso praticado com essa finalidade. Seção 3. Dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. Artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas. Inciso 3. Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado. Inciso 4. Negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei. Inciso 5. Frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros. Inciso 6. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades. Inciso 7. Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica, capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. Inciso 8. Descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Inciso 11. Nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive, da autoridade nomeante, ou
de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública, direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas. Inciso 12. Praticar no âmbito da administração pública e com recurso ao erário ato de improbidade que contrarie o disposto no parágrafo 1 do artigo 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos. Parágrafo 1. Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto 5687 de 31 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa na aplicação deste artigo quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. Parágrafo 2. Aplica-se o disposto no parágrafo 1 deste artigo a quaisquer atos de improbidade administrativa tipificados nesta lei, em leis especiais, e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei. Parágrafo 3. O enquadramento de conduta funcional na categoria de que trata este artigo pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública, como a indicação das normas constitucionais, legais ou infralegais violadas. Parágrafo 4. Os atos de improbidade de que trata este artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos. Parágrafo 5. Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente. Capítulo 3. Das penas. Artigo 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidades civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. Inciso 1. Na hipótese do artigo 9 desta lei, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 14 anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial e de proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário pelo prazo não superior a 14 anos. Inciso 2. Na hipótese do artigo 10 desta lei, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 12 anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 12 anos. Inciso 3. Na hipótese do artigo 11 desta lei, pagamento de multa civil de até 24 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário pelo prazo não superior a 4 anos. Parágrafo 1. A sanção de perda da função pública
Nas hipóteses dos incisos 1 e 2 do caput deste artigo, atinge apenas o vínculo de mesma qualidade de natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração, podendo o magistrado, na hipótese do inciso 1 do caput deste artigo e em caráter excepcional, estendê-la aos demais vínculos, consideradas as circunstâncias do caso e a gravidade da infração. Parágrafo 2. A multa pode ser aumentada até o dobro se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, o valor calculado na forma dos incisos 1, 2 e 3 do caput deste artigo é ineficaz para reprovação e prevenção do ato de improbidade. Parágrafo 3. Na responsabilização da pessoa jurídica, deverão ser considerados os efeitos econômicos e sociais das sanções, de modo a viabilizar a manutenção de suas atividades. Parágrafo 4. Em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, a sanção de proibição de contratação com o poder público pode extrapolar o ente público lesado pelo ato de improbidade, observados os impactos econômicos e sociais das sanções, de forma a preservar a função social da pessoa jurídica, conforme disposto no parágrafo 3 deste artigo. Parágrafo 5. No caso de atos de menor ofensa aos bens jurídicos tutelados por esta lei, a sanção limitar-se-á à aplicação de multa sem prejuízo do ressarcimento do dano e da perda dos valores obtidos, quando for o caso, nos termos do caput deste artigo. Parágrafo 6. Se ocorrer lesão ao patrimônio público, a reparação do dano a que se refere esta lei deverá deduzir o ressarcimento ocorrido nas instâncias criminal, civil e administrativa que tiver por objeto os mesmos fatos. Parágrafo 7. As sanções aplicadas a pessoas jurídicas com base nesta lei e na Lei 12.846, de 1 de agosto de 2013, deverão observar o princípio constitucional do non bis idem. Non bis idem. Parágrafo 8. A sanção de proibição de contratação com o poder público deverá constar do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, o 6, de que trata a Lei 12.846, de 1 de agosto de 2013, observadas as limitações territoriais contidas em decisão judicial, conforme o disposto no parágrafo 4 deste artigo. Parágrafo 9. As sanções previstas neste artigo somente poderão ser executadas após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Parágrafo 10. Para efeitos de contagem do prazo da sanção de suspensão dos direitos políticos, computar-se-á retroativamente o intervalo de tempo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado da sentença condenatória. Capítulo 4. Da declaração de bens. Artigo 13. A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza, que tenham sido apresentada à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. Parágrafo 2. A declaração de bens a que se refere o caput deste artigo será atualizada anualmente e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, do cargo, do emprego ou da função. Parágrafo 3. Será apenado com a pena de demissão sem prejuízo de outras sanções cabíveis o agente público que se recusar a prestar a declaração dos bens a que se refere o caput deste artigo dentro do prazo determinado ou que prestar declaração falsa. Capítulo 5. Do procedimento administrativo e do processo judicial. Artigo 14. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. Parágrafo 1. A representação que será escrita ou reduzida a termo e assinada conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas de que tenha conhecimento. Parágrafo 2. A autoridade administrativa rejeitará a representação em despacho fundamentado se esta não contiver as formalidades estabelecidas no parágrafo 1 deste artigo.
A rejeição não impede a representação ao Ministério Público nos termos do artigo 22 desta lei. Parágrafo 3. Atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará a imediata apuração dos fatos, observada a legislação que regula o processo administrativo disciplinar aplicável ao agente. Artigo 15. A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas da existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade. Parágrafo único. O Ministério Público ou Tribunal ou Conselho de Contas poderá, a requerimento, designar representante para acompanhar o procedimento administrativo. Artigo 16. Na ação por improbidade administrativa, poderá ser formulado em caráter antecedente ou incidente pedido de indisponibilidade de bens dos réus a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito. Parágrafo 1A. O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo poderá ser formulado independentemente da representação de que trata o artigo 7 desta lei. Parágrafo 2. Quando for o caso, o pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais. Parágrafo 3. O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial, com fundamento dos respectivos elementos de instrução após a oitiva do réu em 5 dias. Parágrafo 4. A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida. Parágrafo 5. Se houver mais de um réu na ação, a somatória dos valores declarados indisponíveis não poderá superar o montante indicado na petição inicial como dano ao erário ou como enriquecimento ilícito. Parágrafo 6. O valor da indisponibilidade considerará a estimativa de dano indicada na petição inicial, permitida sua substituição por caução idônea, por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, a requerimento do réu, bem como a sua readequação durante a instrução do processo. Parágrafo 7. A indisponibilidade de bens de terceiro dependerá da demonstração da sua efetiva concorrência para os atos ilícitos apurados ou, quando se tratar de pessoa jurídica, da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica a ser processado na forma da lei processual. Parágrafo 8. Aplica-se a indisponibilidade de bens regida por esta lei, no que for cabível, o regime de tutela provisória de urgência da Lei 13.105, de 16 de março de 2015. Parágrafo 9. Da decisão que deferir ou indeferir a medida relativa à indisponibilidade de bens, caberá agravo de instrumento, nos termos da Lei 13.105, de 16 de março de 2015. Parágrafo 10. A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade ilícita. Parágrafo 11. A ordem de indisponibilidade de bens deverá priorizar veículos de via terrestre, bens imóveis, bens móveis em geral, semoventes, navios e aeronaves, ações e cotas de sociedades simples e empresárias, pedras e metais preciosos e, apenas na inexistência desses, o bloqueio de contas bancárias, de forma a garantir a subsistência do acusado e a manutenção da atividade empresária ao longo do processo. Parágrafo 12.
O juiz, ao apreciar o pedido de indisponibilidade de bens do réu a que se refere o caput deste artigo, observará os efeitos práticos da decisão, vedada a adoção de medida capaz de acarretar prejuízo à prestação de serviços públicos. Parágrafo 13. É vedada a decretação de indisponibilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança e outras aplicações financeiras ou em conta corrente. Parágrafo 14. É vedada a decretação de indisponibilidade do bem de família do réu, salvo se comprovado que o imóvel seja fruto de vantagem patrimonial indevida, conforme descrito no artigo 9 desta lei. Artigo 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil, salvo o disposto nesta lei. Parágrafo 4A. A ação a que se refere o caput deste artigo deverá ser proposta perante o foro do local onde ocorrer o dano ou da pessoa jurídica prejudicada. Parágrafo 5. A propositura da ação a que se refere o caput deste artigo prevenirá a competência do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. Parágrafo 6. A petição inicial observará o seguinte: inciso 1. Deverá individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos artigos 9, 10 e 11 desta lei e de sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada. Inciso 2. Será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições constantes dos artigos 77 e 80 da Lei 13.105, de 16 de março de 2015. Parágrafo 6A. O Ministério Público poderá requerer as tutelas provisórias adequadas e necessárias nos termos dos artigos 294 a 310 da Lei 13.105, de 16 de março de 2015. Parágrafo 6b. A petição inicial será rejeitada nos casos do artigo 330 da Lei 13.105 de 2015, bem como quando não preenchidos os requisitos a que se referem os incisos 1 e 2 do parágrafo 6 deste artigo, ou ainda quando manifestamente inexistente o ato de improbidade imputado. Parágrafo 7. Se a petição inicial estiver em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a citação dos requeridos para que a contestem no prazo comum de 30 dias, iniciado o prazo na forma do artigo 231 da Lei 13.105 de março de 2015, que é o Código de Processo Civil. Parágrafo 9A. Da decisão que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação, caberá agravo de instrumento. Parágrafo 10A. Havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para contestação por prazo não superior a 90 dias. Parágrafo 10b. Oferecida a contestação e, se for o caso, ouvido o autor, o juiz, inciso 1, procederá ao julgamento conforme o estado do processo, observada a eventual inexistência manifesta do ato de improbidade. Inciso 2. Poderá desmembrar o litisconsórcio com vistas a otimizar a instrução processual. Parágrafo 10c. Após a réplica do Ministério Público, o juiz proferirá decisão na qual indicará com precisão a tipificação do ato de improbidade administrativa imputável ao réu, sendo-lhe vedado modificar o fato principal e a capitulação legal apresentada pelo autor. Parágrafo 10d. Para cada ato de improbidade administrativa, deverá necessariamente ser indicado apenas um tipo entre aqueles previstos nos artigos 9, 10 e 11 desta lei. Parágrafo 10e. Proferida a decisão referida no parágrafo 10c deste artigo, as partes serão intimadas a especificar as provas que pretendam produzir. Parágrafo 10f. Será nula a decisão de mérito total ou parcial da ação de improbidade administrativa que, inciso 1,
condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial. Inciso 2. Condenar o requerido sem a produção de provas por ele tempestivamente especificadas. Parágrafo 11. Em qualquer momento do processo, verificada a inexistência do ato de improbidade, o juiz julgará a demanda improcedente. Parágrafo 14. Sem prejuízo da citação dos réus, a pessoa jurídica interessada será intimada para, caso queira, intervir no processo. Parágrafo 15. Se a imputação envolver a desconsideração de pessoa jurídica, serão observadas as regras previstas nos artigos 133, 134, 135, 136 e 137 da Lei 13.105 de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil. Parágrafo 16. A qualquer momento, se o magistrado identificar a existência de ilegalidades ou de irregularidades administrativas a serem sanadas sem que estejam presentes todos os requisitos para a imposição das sanções aos agentes incluídos no polo passivo da demanda, poderá, em decisão motivada, converter a ação de improbidade administrativa em ação civil pública, regulada pela Lei 7347, de 24 de julho de 85. Parágrafo 17. Da decisão que converter a ação de improbidade em ação civil pública, caberá agravo de instrumento. Parágrafo 18. Ao réu será assegurado o direito de ser interrogado sobre os fatos de que trata a ação e a sua recusa ou seu silêncio não implicarão confissão. Parágrafo 19. Não se aplicam na ação de improbidade administrativa, inciso 1, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em caso de revelia. Inciso 2. A imposição de ônus da prova ao réu na forma dos parágrafos 1 e 2 do artigo 373 da Lei 13.105 de 16 de março de 2015. Inciso 3. O ajuizamento de mais de uma ação de improbidade administrativa pelo mesmo fato, competindo ao Conselho Nacional do Ministério Público dirimir conflitos de atribuições entre membros de ministérios públicos distintos. Inciso 4. O reexame obrigatório da sentença de improcedência ou de extinção de resolução do mérito. Parágrafo 20. A assessoria jurídica que emitiu parecer atestando a legalidade prévia dos atos administrativos praticados pelo administrador público ficará obrigada a defendê-lo judicialmente, caso este venha a responder à ação por improbidade administrativa até que a decisão transite em julgado. Parágrafo 21. Das decisões interlocutórias, caberá agravo de instrumento, inclusive da decisão que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação. Artigo 17b. O Ministério Público poderá, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo de não persecução civil, desde que dele advenham, ao menos, os seguintes resultados. Inciso 1. O integral ressarcimento do dano. Inciso 2. A reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem devida obtida, ainda que oriunda de agentes privados. Parágrafo 1. A celebração do acordo a que se refere o caput deste artigo dependerá cumulativamente, inciso 1, da oitiva do ente federativo lesado em momento anterior ou posterior à propositura da ação. Inciso 2, de aprovação no prazo de 60 dias pelo órgão do Ministério Público competente para apreciar as promoções de arquivamento de inquéritos civis, se anterior ao ajuizamento da ação. Inciso 3, de homologação judicial, independentemente de o acordo ocorrer antes ou depois do ajuizamento da ação de improbidade administrativa. Parágrafo 2. Em qualquer caso, a celebração do acordo a que se refere o caput deste artigo considerará a personalidade do agente, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do ato de improbidade, bem como as vantagens para o interesse público da rápida solução do caso. Parágrafo 3. Para fins de apuração do valor do dano a ser ressarcido, deverá ser realizada a oitiva do Tribunal de Contas competente, que se manifestará com indicação dos parâmetros utilizados no prazo de 90 dias. Parágrafo 4. O acordo a que se refere o caput deste artigo poderá ser celebrado no curso da investigação de apuração do ilícito, no curso da ação de improbidade ou no momento da execução da sentença condenatória. Parágrafo 5. As negociações para a celebração do acordo a que se refere o caput deste artigo
ocorrerão entre o Ministério Público, de um lado, e de outro, o investigado ou demandado e o seu defensor. Parágrafo 6. O acordo a que se refere o caput deste artigo poderá contemplar a adoção de mecanismos e procedimentos internos de integridade, de auditoria e de incentivo à denúncia de irregularidades e à aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica, se for o caso, bem como de outras medidas em favor do interesse público e de boas práticas administrativas. Parágrafo 7. Em casos de descumprimento do acordo a que se refere o caput deste artigo, o investigado ou o demandado ficará impedido de celebrar novo acordo pelo prazo de 5 anos, contado do conhecimento pelo Ministério Público do efetivo descumprimento. Artigo 17c. A sentença proferida nos processos a que se refere esta lei deverá, além de observar o disposto no artigo 489 da Lei 13.105 de 2015, inciso 1, indicar de modo preciso os fundamentos que demonstram os elementos a que se referem os artigos 9, 10 e 11 desta lei, que não podem ser presumidos. Inciso 2. Considerar as consequências práticas da decisão sempre que decidir com base em valores jurídicos abstratos. Inciso 3. Considerar os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados e das circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente. Inciso 4. Considerar para aplicação das sanções de forma isolada e cumulativa. A linha A. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A linha B. A natureza, a gravidade e o impacto da infração cometida. A linha C. A extensão do dano causado. A linha D. O proveito patrimonial obtido pelo agente. A linha E. As circunstâncias agravantes ou atenuantes. A linha F. A atuação do agente em minorar os prejuízos e as consequências advindas de sua conduta omissiva ou comissiva. A linha G. Os antecedentes do agente. Inciso 5. Considerar na aplicação das sanções a dosimetria das sanções relativas ao mesmo fato já aplicadas ao agente. Inciso 6. Considerar na fixação das penas relativamente ao terceiro, quando for o caso, a sua atuação específica, não admitida a sua responsabilização por ações ou omissões para as quais não tiver concorrido ou das quais não tiver obtido vantagens patrimoniais indevidas. Inciso 7. Indicar na apuração da ofensa, a princípios, critérios objetivos que justifiquem a imposição da sanção. Parágrafo 1. A ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade. Parágrafo 2. Na hipótese de litisconsórcio passivo, a condenação ocorrerá no limite da participação e dos benefícios diretos, vedada qualquer solidariedade. Parágrafo 3. Não haverá remessa necessária nas sentenças de que trata esta lei. Artigo 17d. A ação por improbidade administrativa é repressiva, de caráter sancionatório, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal previstas nesta lei e não constitui ação civil, vedado seu ajuizamento para o controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Parágrafo único. Ressalvado o disposto nesta lei, o controle de legalidade de políticas públicas e a responsabilidade de agentes públicos, inclusive políticos, entes públicos e governamentais por danos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artísticos, estético, histórico, turístico e paisagístico, a qualquer outro interesse difuso ou coletivo, a ordem econômica, a ordem urbanística, a honra e a dignidade de grupos racionais, étnicos ou religiosos e ao patrimônio público e social submetem-se aos termos da Lei 7347, de 24 de julho de 85. Artigo 18. A sentença que julgar procedente a ação fundada nos artigos 9 e 10 desta lei condenará ao ressarcimento dos danos e à perda ou à reversão dos bens e valores ilicitamente adquiridos, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. Parágrafo 1. Se houver necessidade de liquidação do dano,
A pessoa jurídica prejudicada procederá a essa determinação e ao ulterior procedimento para cumprimento da sentença referente ao ressarcimento do patrimônio público ou a perda ou a reversão dos bens. Parágrafo 2. Caso a pessoa jurídica prejudicada não adote as providências a que se refere o parágrafo 1 deste artigo, no prazo de 6 meses, contado do trânsito em julgado da sentença de procedência da ação, caberá ao Ministério Público proceder à respectiva liquidação do dano e ao cumprimento da sentença referente ao ressarcimento do patrimônio público ou à perda ou à reversão dos bens, sem prejuízo de eventual responsabilização pela omissão verificada. Parágrafo 3. Para fins de apuração do valor de ressarcimento, deverão ser descontados os serviços efetivamente prestados. Parágrafo 4. O juiz poderá autorizar o parcelamento em até 48 parcelas mensais corrigidas monetariamente do débito resultante de condenação pela prática de improbidade administrativa se o réu demonstrar incapacidade financeira de saldá-los de imediato. Artigo 18-A. A requerimento do réu, na fase de cumprimento da sentença, o juiz unificará eventuais sanções aplicadas com outras já impostas em outros processos, tendo em vista a eventual continuidade de ilícito ou a prática de diversas ilicitudes, observado o seguinte. Inciso 1. No caso de continuidade de ilícito, o juiz promoverá a maior sanção aplicada, aumentada de 1/3, ou a soma das penas, o que for mais benéfico ao réu. Inciso 2. No caso de prática de novos atos ilícitos pelo mesmo sujeito, o juiz somará as sanções. Parágrafo único. As sanções de suspensão de direitos políticos e de proibição de contratar ou de receber incentivos fiscais ou creditícios do poder público observarão o limite máximo de 20 anos. Capítulo 6. Das disposições penais. Artigo 19. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente. Pena: detenção de 6 a 10 meses e multa. Parágrafo único. Além da sanção penal, o denunciante está sujeito a indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais ou a imagem que houver provocado. Artigo 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Parágrafo 1. A autoridade judicial competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, do emprego ou da função sem prejuízo da remuneração, quando a medida for necessária à instrução processual ou para evitar a iminente prática de novos ilícitos. Parágrafo 2. O afastamento previsto no parágrafo 1 deste artigo será de até 90 dias, prorrogáveis uma única vez por igual prazo, mediante decisão motivada. Artigo 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe, inciso 1, da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento e as condutas previstas no artigo 10 desta lei. Inciso 2. Da aprovação ou rejeição das contas pelos órgãos de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas. Parágrafo 1. Os atos do órgão de controle interno ou externo serão considerados pelo juiz quando tiverem servido de fundamento para a conduta do agente público. Parágrafo 2. As provas produzidas perante os órgãos de controle e as correspondentes decisões deverão ser consideradas na formação da convicção do juiz, sem prejuízo da análise acerca do dolo na conduta do agente. Parágrafo 3. As sentenças civis e penais produzirão efeitos em relação à ação de improbidade quando concluírem pela inexistência da conduta ou pela negativa da autoria. Parágrafo 4. A absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação da qual trata esta lei, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no artigo 383 do Decreto-Lei 3689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal. Parágrafo 5. Sanções eventualmente aplicadas em outras esferas deverão ser compensadas com as sanções aplicadas nos termos desta lei. Artigo 22.
Para apurar qualquer ilícito previsto nesta lei, o Ministério Público, de ofício a requerimento de autoridade administrativa ou, mediante representação formulada de acordo com o disposto no artigo 14 desta lei, poderá instaurar inquérito civil ou procedimento investigativo assemelhado e requisitar a instauração de inquérito policial. Parágrafo único. Na apuração dos ilícitos previstos nesta lei, será garantido ao investigado a oportunidade de manifestação por escrito e de juntada de documentos que comprovem suas alegações e auxiliem na elucidação dos fatos. Capítulo 7. Da prescrição. Artigo 23. A ação para aplicação das sanções previstas nesta lei prescreve em 8 anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. Parágrafo 1. A instauração de inquérito civil ou de processo administrativo para apuração dos ilícitos referidos nesta lei suspende o curso do prazo prescricional por no máximo 180 dias, corridos, recomeçando a correr após a sua conclusão ou, caso não concluído o processo, esgotado o prazo de suspensão. Parágrafo 2. O inquérito civil para apuração do ato de improbidade será concluído no prazo de 365 dias, corridos, prorrogável uma única vez por igual período, mediante ato fundamentado, submetido à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Parágrafo 3. Encerrado o prazo previsto no parágrafo 2 deste artigo, a ação deverá ser proposta no prazo de 30 dias, se não for caso de arquivamento do inquérito civil. Parágrafo 4. O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se. Inciso 1. Pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa. Inciso 2. Pela publicação da sentença condenatória. Inciso 3. Pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma a sentença condenatória ou que reforma a sentença de improcedência. Inciso 4. Pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência. Inciso 5. Pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência. Parágrafo 5. Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção pela metade do prazo previsto no caput deste artigo. Parágrafo 6. A suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente a todos os que concorreram para a prática do ato de improbidade. Parágrafo 7. Nos atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles estende-se aos demais. Parágrafo 8. O juiz ou o tribunal, depois de ouvir o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no parágrafo 4, transcorra o prazo previsto no parágrafo 5 deste artigo. Artigo 23-A. É dever do poder público oferecer contínua capacitação aos agentes públicos e políticos que atuem com prevenção ou repressão de atos de improbidade administrativa. Artigo 23-B. Nas ações e nos acordos regidos por esta lei, não haverá adiantamento de custas, de preparo, de emolumentos, de honorários periciais e de quaisquer outras despesas. Parágrafo 1. No caso de procedência da ação, as custas e as demais despesas processuais serão pagas ao final. Parágrafo 2. Haverá condenação em honorários sucumbenciais em caso de improcedência da ação de probidade se comprovada má-fé. Artigo 23-C. Atos que sejam enriquecimento ilícito, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação de recursos públicos dos partidos políticos ou de suas fundações serão responsabilizados nos termos da Lei 996, de 19 de setembro de 85. Capítulo 8. Das disposições finais. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Artigo 25. Ficam revogadas as leis 3.164, de junho de 57, 3.502, de 21 de dezembro de 58 e demais disposições em contrário.